Bom dia a todos, Dr. Caio, quem vos fala. Então, neste vídeo agora, nessa nova série de vídeos, nós vamos começar a ensinar vocês alguns preceitos importantes na área da psiquiatria e do raciocínio, para que a gente consiga manter a calma. Então, muito se tem falado sobre a gente manter a calma, que a gente precisa afastar os pensamentos, né, ruins, negativos, e que a gente tem que se apegar à fé e à capacidade que a gente tem de amar e representar uma positividade neste momento de dificuldade, né? Então, mas como fazer isso, né? Essa é a pergunta. Como a gente vai conseguir emanar pensamentos positivos e numa realidade tão dura, né? Então, nessa série que a gente vai trazer para vocês, a gente vai começar a falar do como fazer, né? Eu acho que todo mundo que nos ouve tem a sua religiosidade, tem a sua fidelidade a Deus, tem a sua capacidade de se conectar com Deus, com os anjos, com os espíritos. Cada um gosta de chamar isso de uma forma diferente. Mas como cuidar desses sentimentos dentro da gente? Então eu vou utilizar raciocínios que não são meus, são aprendidos na minha jornada de estudo sobre a psiquiatria, a psicologia e alguns teóricos e filósofos que eu venho acompanhando, antigos e novos, né? E que me dão as bases de reflexão. Bom, os estímulos chegam para a gente de diferentes formas, tá? Os estímulos podem chegar diretamente por acontecimentos, acontecem coisas, às vezes coisas boas que nos deixam muito felizes, e acontecem também estímulos negativos, acontecimentos ruins, né? Mas existem estímulos que não são acontecimentos, existem atos de determinadas pessoas que chegam até nós e provocam uma sensação, né? Uma sensação que pode ser boa ou ruim. Então, palavras, ações, notícias, né, que as pessoas trazem para a gente. Lembrando que antes mesmo destas pessoas proferirem os seus atos, isso é, falar, agir, atuar, elas estão pensando. E a energia principal vem do pensamento, tá? Então, esse pensamento, ele não é uma coisa que fica dentro da gente, né? O pensamento, ele emana. Vocês já sentiram isso, quando vocês estão do lado de uma pessoa, e aí essa pessoa te faz sentir um bem-estar, mesmo sem falar nada. Ou muitas vezes te faz sentir um mal-estar sem falar nada, né? Às vezes até pela própria face que ela está apresentando, uma face de mais sofrimento, de mais angústia, de mais rancor, de mais ódio, ou uma face de alegria, de plenitude, de tranquilidade, que acalma os nossos corações. Então, mesmo sem falar, as pessoas conseguem emanar o pensamento. Para falar a verdade, existem já teóricos que mostram que as ondas do pensamento, que são ondas mentais, como existem ondas sonoras, como existem ondas magnéticas, como existem ondas elétricas, também existem ondas mentais, tá? E elas são refletidas por todo o nosso organismo, não é só pela nossa cabeça, tá? E essas ondas mentais, elas teoricamente não têm fim, elas são emanadas para o universo inteiro. Elas não têm um limite de ação, elas são emanadas por todos os lugares, né? Então, grandes seres, grandes personalidades, pessoas importantes para a humanidade e talvez para o universo, emanam seus pensamentos para todas as direções. É só a gente lembrar do Sol. É como se o Sol, a gente tivesse, o nosso pensamento fosse um Sol. E aí ele emana luzes para todos os lados, podendo atingir quilômetros e quilômetros e quilômetros para todos os lugares. E esses pensamentos das pessoas batem uns nas outras.
principalmente naquelas pessoas que a gente tem afeição, que a gente tem uma conectividade. Mesmo que essas pessoas sejam pessoas que a gente não goste, a gente tem alguma coisa que nos conecta a elas, né? Alguma coisa que é negativa nesse caso, mas que nos conecta a elas e a gente recebe aquelas informações delas de uma forma até diferente do que os outros. Algumas pessoas falam coisas pra gente e a gente recebe elas e a gente não liga muito para elas, mas outras pessoas a gente liga muito, porque existe uma conexão entre as pessoas, existe uma intimidade eletromagnética entre as pessoas e aí eu recebo essas informações, maior ou menor intensidade. Mas o importante, e aí que eu vou frisar para vocês, é como eu vou refletir essas informações. Quando a informação chega para mim, eu tenho um depurador dentro de mim. E aí, essa reflexão, é como se eu fosse um espelho. Então, a informação chega, e aí quando ela chega para mim, ela chega manipulada pelo pensamento da outra pessoa. E aí eu tenho uma capacidade de refletir isso após a minha internalização, tá? Só que o problema é que eu vou refletir segundo os meus sentimentos. Então aquela informação chega para mim e aí a partir daí eu vou refletir segundo os meus sentimentos, tá? Então se, por exemplo, eu recebo aquela informação e aí eu sinto amor, eu sinto carinho, eu sinto plenitude, aí eu devolvo amor, plenitude e carinho. Tá? Se aquela informação chega para mim, aquele pensamento bate em mim e eu sinto angústia, dor, medo, mesmo que eu vá tentar passar essa informação com conforto, aquele sentimento, ele intoxica essa informação. Aquele sentimento, ele contamina aquela informação. E aí eu passo a refletir angústia. Muitas vezes vocês sentem isso, tem pessoas que estão querendo nos ajudar ou nos motivar, e aí você às vezes não consegue sentir tanto a tranquilidade que você deveria sentir com aquela informação. Às vezes é uma informação boa, é uma informação legal, é uma informação para ajudar, mas ela está contaminada com a angústia interior daquela pessoa, tá? Então, nosso objetivo, o nosso trabalho do nosso corpo é refletir informação. O nosso espírito, a nossa alma recebe informação e reflete. Recebe informação e reflete. Quanto mais maduro a gente tiver e quanto menos adoecido a gente tiver, melhor as nossas reflexões, tá? Então, duas coisas. Jesus falou isso de uma forma muito interessante. Ele falava, quando você vê uma pessoa fazendo maldade, você pense bem, porque esta pessoa, ela tem duas características, porque ninguém é mau por natureza, ninguém é ruim por natureza. As pessoas que estão fazendo esses atos, elas têm duas características, ou elas são imaturas, ou elas são adoecidas. Todo mundo que está refletindo ruim, ou está imaturo, ainda não aprendeu a refletir com amor, ou não está bem, está muito preocupada, está muito ansioso, está adoecida da mente. E isso acaba contaminando essas reflexões, o reflexo que eu emano dos meus sentimentos. Então, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a, quando aquela informação chegar para mim, antes de eu refletir, eu depurar o meu corpo de oração, de amor, de plenitude, de entendimento para com o próximo, com o que eu vou refletir. Então, se eu recebi uma informação ruim, e aí eu começo a gerar raiva e angústia com relação àquele próximo, eu tenho que meditar a respeito de como pensar. Por que ele está me agredindo? Por que ele está trazendo essa informação ruim? Por que ele está querendo me desorganizar emocionalmente, né? E muitas vezes nem é essa a intenção. Algumas vezes é intencional, mas outras vezes não é intencional. Se for intencional ou se não for, eu tenho que entender o meu próximo. Olha que matemática bonita. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, por que ele está fazendo isso? Será que ele está com alguém doente na família?
Será que ele está enfrentando grandes dificuldades? Será que ele é uma pessoa que está adoecida? Será que ele é uma pessoa que ainda não consegue ter uma maturidade suficiente para me ajudar e acaba querendo ou me atrapalhando? Dessa forma, eu me covaleço à dificuldade do próximo. Eu entro nos meandros da dificuldade dele e aí eu passo a ter compaixão. Mesmo ele trazendo angústia para mim, eu sinto compaixão por ele. Mesmo ele sendo meu inimigo e querendo me agredir algumas vezes, eu vejo que ele está adoecido. Eu achei tão bonito, o ministro foi ontem da entrevista e ele falando do personagem que tinha imitado ele e querendo trazer caos. Olha o que ele disse: vou orar por ele, pois uma pessoa que faz uma coisa dessa não pode estar bem, pode estar adoecido. Isso foi um grande exemplo de como refletir. Ele podia sentir ódio, ele podia sentir angústia, ele podia trazer rancor, ele podia falar palavras horríveis e pensamentos horríveis sobre essa pessoa. E o que ele teve naquele momento? Compaixão e amor por ela. Então, o ministro da Saúde foi excelente, um excelente exemplo para a gente usar nesse momento de reflexão, que temos que refletir corretamente tudo que chega para a gente. Então, a primeira coisa é olhar o próximo, entender por que o próximo está trazendo aquela informação daquele jeito. E isso apazigua os nossos corações. Depois, Jesus ensinou a gente a orar e a vigiar. Então, a gente, quando não está conseguindo, aquela sensação está ruim, nós oramos. E aí nós sentimos aquela sensação de tranquilidade. A gente pode usar sons, estímulos sensoriais, banho, som, musiquinhas, que vão trazer a gente para tranquilidade, louvores, né, que vão trazer a gente para tranquilidade e vão dar para a gente uma capacidade de refletir. A vigília, ela vem antes. Quando a informação chega, para eu não ser impulsivo, eu tenho que ficar em silêncio. Antes de refletir, pensamento e ação, eu tenho que ficar em silêncio. Para eu refletir como eu vou refletir essa informação, esse estímulo que eu estou recebendo, tá? E aí eu vou começando a entender qual é o meu sentimento com relação ao próximo, qual é o meu sentimento com relação à informação. Eu trabalho isso dentro de mim e aí eu reflito da melhor forma que a humanidade precisa, da melhor forma que as pessoas que estão ao meu lado precisam, da melhor forma como as pessoas do mundo inteiro precisam. E aí, gente, a melhor forma é sempre o amor. É sempre, Kant trazia essa reflexão. Esse filósofo magnífico, ele falava assim: se suas ações forem boas só para você, e aí você pode trazer pensamentos, reflexos, ações, palavras, se forem boas só para você, então isso é mal, isso é o mal, isso faz mal. Tá? Se os seus pensamentos, as suas ações, os seus reflexos forem bons para todos, então isso é igual ao bem, isso é bom, isso ajuda. Então meditemos nessas informações, vamos tentar entender como a gente está recebendo essas informações e como estamos refletindo, como está sendo o nosso espelho. Se nós estamos sendo um agente do bem ou se estamos sendo um agente do mal. Tá bom? Espero que eu possa ter ajudado vocês no dia de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.